Oi pessoal, tudo bem? Eu sou Ana Clara Lambert e você está assistindo o quadro Lugares que Impactam aqui do podcast 1818. Hoje estamos na cidade de Barbacena, em Minas Gerais. Essa cidade tem vários mistérios em relação a ela, muitos conhecem como a Cidade da Loucura, como ela ficou conhecida e também a popularidade que ela ganhou depois do livro Holocausto Brasileiro da Daniela Arbex. Mas aqui hoje a gente vai contar sobre também essa questão dos manicômios que tiveram aqui na cidade de Barbacena, mas também falar sobre as outras coisas que tem nessa cidade para você vir, para você conhecer e saber um pouco dessa história que é a história do nosso país. Vamos conhecer então Barbacena, que também é conhecida como a Cidade das Flores, não só a Cidade das Loucuras, e vou contar para vocês por que isso. Então vem assistir com a gente o Lugares que Impactam no podcast 1818. Começamos nossa visita pela Igreja de Nossa Senhora de Assunção. Ela é mais conhecida como Igreja da Boa Morte devido ao cemitério que fica localizado na parte de trás. Ela também é muito imponente e tem esse estilo neoclássico que pode impressionar bastante. No dia a gente não conseguiu ficar muito tempo porque haveria um casamento, então estava nesse processo de preparação para a cerimônia. Bom pessoal, hoje a gente vai então visitar agora o Museu da Loucura aqui em Barbacena. Vale a pena dizer que aqui ainda tem um complexo hospitalar que está atuante hoje, então é um espaço que você tem que vir e agir de forma com respeito, e também falar sobre a importância que tem esse lugar, porque quando a gente fala da luta antimanicomial, lugares como esse têm uma extrema importância educacional para mostrar para as pessoas o que foi esse manicômio, o que acontecia aqui, as crueldades que eram feitas com as pessoas que estavam nesse lugar. Então a gente vai trazer um pouco sobre essa discussão também e mostrar para vocês esse museu, porque é muito interessante. Então vem comigo, vamos lá dentro, vamos ver o que esse museu traz para nós. O Hospital Colônia de Barbacena foi inaugurado em 12 de outubro de 1903, com a intenção de cuidar de pessoas com problemas psiquiátricos. O local não foi escolhido por acaso. Acreditava-se na época que o clima de montanha, mais ameno e com poucas diferenças de temperatura, fosse melhor para os pacientes. Contudo, não levou muito tempo para que o hospital tivesse mais pacientes do que espaço e o tratamento cruel que era feito ali começasse a ser revelado. Pacientes chegavam de diversos estados do Brasil em vagões abarrotados, em condições desumanas, e começou a surgir a expressão trem dos doidos. Não demorou para que aquele espaço se tornasse um campo de extermínio para aqueles que não se encaixavam ao padrão da época. Então, pessoas que eram homossexuais, às vezes mães solteiras, ou qualquer pessoa que deveria ser tirada da sociedade através de interesses políticos ou até mesmo de classes dominantes. E o dado mais angustiante é que 70% dos pacientes do Colônia não possuíam qualquer diagnóstico de transtorno psicológico. O índice de mortalidade era tão alto que o cemitério não tinha mais espaço para comportar. Então eles começaram a vender os corpos para universidades de medicina por todo o país. E aqueles que não conseguiam ser vendidos eram dissolvidos em ácido. Talvez fosse necessário vídeos e mais vídeos para poder falar de todas as torturas físicas e psicológicas que os pacientes desse manicômio sofriam. Inclusive, o psiquiatra italiano Franco Basaglia, quando ele teve a chance de visitar o hospital em 1969, ele comparou o local
com um campo de concentração nazista e aquilo chocou tanto que ele exigiu o fechamento imediato do hospital. Essa é uma história muito triste, da qual eu não consegui falar nem um terço das coisas que aconteciam nesse hospital, mas vale muito a pena a leitura do Holocausto Brasileiro, um livro da jornalista Daniela Arbex. Nós acabamos aqui de sair do museu, eu acho que ele é muito impactante, ele traz ele consegue trazer a parte da história, é uma parte que pra mim pelo menos impactou muito, acho que vocês viram a mensagem, as filmagens, quer dizer, foi o prêmio de cidadania que eles receberam, tipo, é muito absurdo pensar que eles receberam um prêmio de cidadania, e é muito impactante, eu percebi algumas similaridades em relação à construção do museu, em relação ao que tem o DOPS em São Paulo, uns estilos que eles escolhem para a questão, como a sala que tem o som, né, me lembrou bastante o DOPS, o que eu acho muito interessante, porque são formas muito efetivas de trazer essa imersão em relação a como que era a vivência nesse lugar mesmo, né. Então, vale muito a pena, impacta de verdade. Tem uma sala em específica que eu acho que vocês viram, que eu acho que foi a que mais impactou, porque tem aquele som do coração, assim, batendo e tal. E não tem como não arrepiar quando você entra e pensar como as torturas que eram feitas ali, pensar todo o sofrimento que foi causado ali e como o ser humano consegue ser tão desumano e se afastar completamente da essência humana dele, sabe? Se tornar um ser violento, um ser... tudo. Então, vale muito a pena conferir, vir pra cá, conhecer essa história. Tem o livro da Arbex, mas tem muito material na internet também pra conhecer mais sobre essa história e a luta pelo fim dos manicômios, né? Porque não dá pra pensar numa situação como essa. A igreja de São José está localizada em um dos pontos mais altos da cidade. Ela carrega um estilo mais moderno, com poucos adornos e uma expressão quase meio que minimalista. Mas a cidade de Barbacena não pode ser lembrada somente pela dor. A cidade das flores renasce e floresce. Quando chegamos na igreja de São José, vimos a celebração da vida, um batizado, e foi algo muito emocionante para nossa equipe. E esse foi mais um episódio do Lugares que Impactam do podcast 818. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje e vale sempre lembrar que a luta antimanicomial não chegou ao fim. Então temos sempre que lutar para que um ser humano nunca precise passar pelas crueldades que eram feitas e que são feitas em lugares como esse.